mês de setembro. No mês de setembro é comemorado, é relembrado no Brasil esse setembro amarelo. É feita uma campanha de prevenção ao suicídio, tratando as emoções. E nós temos proposto durante esse mês, esses domingos, estarmos tratando algumas emoções que nós temos, que precisam ser tratadas, mas nós precisamos tratá-las de acordo com a palavra de Deus, o que a Bíblia diz. Nós cantamos agora há pouco que Deus não desiste de você. Deus não desiste. Às vezes nós falhamos, às vezes nós erramos. A nossa natureza, que é uma natureza corrompida, manchada, não é? Às vezes ela nos leva a fazer coisas que desagradam ao Senhor, e essas coisas que nós fazemos, nós sofremos por causa delas. É interessante ver como que o nosso inimigo, ele age. Ele muitas vezes propõe-nos a fazer coisas e agir de certas maneiras que parece ser bom, maneiras impetuosas, parece bom na hora, mas ele não mostra a consequência depois. Ele não mostra o problema depois que isso gera. E na hora que o problema chega, o inimigo sai correndo, deixa o problema na sua mão. Ele é amigo só na hora de te mostrar, te incentivar a fazer, mas ele deixa na mão. E sabe, nós precisamos entender que Deus tem um plano. Enquanto o diabo veio matar, roubar e destruir, o Senhor veio para trazer vida, e vida em abundância. E o meu propósito nessa noite é que você entenda isso. Às vezes você tem sofrido um peso muito grande aí, um peso, uma culpa, e é essa emoção que nós vamos tratar hoje. É o peso da culpa. A culpa de às vezes ter feito coisas que você não deveria ter feito, você ter agido de formas que você não deveria ter agido, e isso te perturba, isso te incomoda. E eu quero hoje à noite estudar com você a respeito de um Deus que está pronto para tirar esse peso, trazer alívio. Nós vamos fazer uma análise aqui detalhada, como fizemos quando falamos sobre a ansiedade. Vamos ler João 8 e 11. João 8 e 11. É um texto de Jesus, João 8, de 1 a 11, melhor dizendo. Jesus encontra uma mulher, que a Bíblia fala mulher adúltera. A Bíblia diz assim, João 8 e 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, verso 2. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentando-os, ensinava. E aí, no verso 3, diz que os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro e atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um a um, começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Verso 10. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Queremos que Deus vai abençoar a meditação que faremos na palavra nessa noite. Amém? Irmãos, nós hoje vamos falar sobre a culpa, a vitória sobre a culpa.
A culpa tem sido um grande inimigo dos homens. A culpa tem sido um grande inimigo que muitas pessoas têm enfrentado. Pessoas que carregam o peso de coisas que fizeram no passado. Pessoas que dia a dia carregam o fardo de pensar em coisas que fizeram e que não deveriam ter feito. Pessoas que talvez até já um dia se entregaram para Jesus. Um dia aceitaram Jesus como Salvador, mas vivem experimentando esse mesmo sentimento de culpa. E às vezes carregam isso. Às vezes param em um momento e começam a lembrar de algo, a ter aquela sensação ruim de algo, que muitas vezes nem lembra qual é a razão, mas tem esse sentimento de culpa. Sabe, é algo terrível. E essa culpa vem muitas vezes causada por alguma coisa que a pessoa fez, que trouxe uma inquietação à alma muito grande. Que coisa? Talvez uma atitude de vingança, sabe? Talvez um ato de violência verbal ou física. A pessoa falou uma coisa e depois arrependeu de ter falado. Agiu até de forma física contra alguém. Falou palavras lançadas ao vento sem pensar. E hoje se perturba porque fizeram isso. Hoje se perturba porque falaram, porque fizeram. E eu estava meditando nesse assunto e estudando isso para falar com você. Isso é algo que assola grande parte das pessoas. Isso é algo que perturba muitas pessoas. Quero falar para você que todos nós, em algum momento, nós fizemos coisas que geram culpa. Uma sensação que tira a alegria, uma sensação que rouba a confiança, uma sensação que perturba. E essa culpa, muitas vezes, a pessoa sabe que fez alguma coisa, que falou alguma coisa, que não deveria ter falado, não deveria ter feito. Se perturba com isso, se incomoda com isso, mas muitas vezes o orgulho é tão grande que a pessoa engole o sofrimento, a pessoa engole a dor e quer manter uma postura firme para não voltar atrás, e vai sofrendo com essa culpa. Isso não foi o que Deus projetou para nós. Carregar o peso de uma culpa não faz parte da vida abundante que o Senhor quer que nós vivamos. Carregar o peso de uma culpa não vem dentro daquilo que o Senhor projetou para uma vida de paz. Como eu disse, nós falhamos, nós erramos. Agora, uma coisa é você falhar e outra coisa é você viver carregando o peso da sua culpa sem ter coragem de tratar isso. O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz para trazer alívio sobre isso. Nós precisamos entender que Cristo se sacrificou lá na cruz para que eu e você tenhamos alívio. Sabe, nós tenhamos alívio deste peso, porque a culpa muitas vezes é um peso que o pecado traz sobre nós. Muitas vezes agimos por impulso, muitas vezes incentivado pela carne, incentivado pelo nosso inimigo, e temos que carregar esse peso da culpa. Mas nós temos aqui Jesus que quer trazer alívio, nós temos aqui Jesus que quer aliviar. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, de uma mulher. Nós conhecemos uma mulher adúltera, foi levada diante do Senhor Jesus, foi pega em adultério, e os escribas, os fariseus, levam ela para Jesus, e ela estava ali sem desculpa. Ela havia feito uma coisa errada, sim ou não? Sim, ela não tinha desculpa, ela tinha errado. Pela lei de Moisés, ela tinha que fazer o quê? Ser morta. Pela lei de Moisés, tinha que pegar a pedra e atirar pedras nela até que ela morresse. Ela não tinha desculpa, ela sabia que ela tinha errado. Ela sabia que o que estava acontecendo com ela naquela hora foi porque ela havia errado. E ela foi colocada diante do Senhor Jesus. E aí o texto que nós lemos, você sabe, Jesus diz: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E foram saindo todos até ficar só ele e aquela mulher. E Jesus falou para ela: olha, cadê os acusadores? Não tem ninguém aqui. E Jesus falou: olha, eu também não te condeno, agora você vai e não peques mais. Irmão, Jesus, ele não está interessado em condenar-nos. Jesus não está interessado em nos condenar. O interesse de Jesus é remover o peso da culpa. O objetivo de toda a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário é para tirar de mim e você o peso da culpa. Esse é o objetivo. É nos purificar, é trazer uma vida de paz.
Eu quero passar rapidamente com você o que pode ser essa culpa. A culpa ela pode ser definida de duas maneiras. Primeiro, a culpa pode ser um estado de ter feito algo errado ou cometido um delito. Culpa. A pessoa fez uma coisa errada, cometeu algum delito e ela carrega a culpa. Mas a culpa também pode ser um sentimento doloroso de uma autocondenação, de algo que a pessoa não fez. Muitas vezes a pessoa foi vítima, mas ela carrega esse peso da culpa, mesmo sem ter feito nada. Eu coloquei um exemplo, não sei onde é que eu coloquei ele, está mais para frente aqui. Mas isso é um exemplo de culpa. A pessoa não fez nada, mas a pessoa fica carregando o peso, como se tivesse feito alguma coisa. Agora eu preciso entender. A culpa ela pode ser definida dessas duas maneiras. A culpa ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. A culpa pode ser verdadeira e a culpa pode ser falsa. Sabe o que é a culpa boa? A culpa boa é aquela culpa que quando nós desobedecemos a Deus, quando nós fazemos uma coisa que nós não deveríamos fazer, acende aquela luz vermelha, acende aquele sinal que você fala, não devia ter feito isso, eu não devia ter agido assim, eu não devia ter falado tal coisa, eu não devia ter feito. Sabia que isso é uma culpa boa? Isso é uma culpa que te leva à reflexão e a tomar uma decisão de corrigir aquilo. Essa é uma culpa positiva, que vai te levar a mudar, a fazer algo que você deve corrigir. Agora, a culpa ruim é resultado de um pensamento errado e não de uma ação errada. Existe esse tipo de culpa. Existe a culpa que ela é só resultado de um pensamento. Você quer um exemplo? Muitas igrejas falam que você não pode ir no cinema, que é pecado. Tem gente que diz isso, a Bíblia não diz. Aí a pessoa pega, vai no cinema, vê Nemo, né? E aí ela está lá vendo o filme do Nemo com consciência pesada, achando que está pecando porque foi lá ver um desenho animado. Isso é culpa apenas do pensamento. Então existe tipos de culpa. Existe a culpa real e existe a culpa apenas que a pessoa pensa. Agora, a verdadeira culpa, ela é um sentimento doloroso, recebido como resultado de fazer algo errado. Quando Adão e Eva pecou lá no jardim, você lembra a história? O que eles fizeram quando eles pecaram? Que Deus chegou lá? Eles estavam escondidos de Deus. Deus chegou lá e falou, cadê Adão? Cadê Eva? Deus sabia, né? Mas perguntou. Eles estavam escondidos. Por quê? Porque eles haviam feito uma coisa que não deveriam fazer. Quando Davi pegou com Batseba, Davi sentiu mal. Davi se coloca diante de Deus, reconhecendo o pecado, a falha, porque ele adulterou, ele não podia ter feito aquilo. A Bíblia diz quando Pedro negou Jesus, depois da terceira vez que Pedro negou Jesus, a Bíblia fala que Pedro fez o quê? Chorou amargamente. Por quê? Peso da culpa. Porque ele fez algo que não devia fazer. Agora, existe a culpa, que é um sentimento que eu disse, uma sensação falsa, dolorosa de uma pessoa que ela sente quando ela não cometeu nada. E aqui eu coloquei um exemplo. Uma criança, por exemplo, uma pessoa que foi abusada na infância, que carrega o peso de uma culpa, além do sofrimento que ela passou, ainda muitas vezes carrega um sentimento de culpa de algo que a pessoa não fez, ela foi vítima e ela sofre com isso. Isso tudo gera um sentimento de culpa. Agora, toda culpa, irmãos, ela tem consequência. Toda culpa, se é boa, ruim, verdadeira, falsa, ela traz consequências. A primeira consequência que a culpa gera é o medo de rejeição por Deus. Uma pessoa que carrega uma culpa, ela tem um medo de que Deus rejeita ela. Uma pessoa que carrega uma culpa, ela tem um sentimento de que Deus não ama ela mais, porque ela fez algo que não devia fazer, e ela pensa que Deus não ama, e o diabo encarrega em fazer você acreditar nisso, e a pessoa se sente mal, pensando que Deus não quer mais nada com ela, porque ela fez isso, falou aquilo, e isso perturba. Pessoa que carrega culpa, ela tem medo. Sabe qual é o medo dela? De um juízo de Deus. Pessoa que carrega o peso de uma culpa, ela tem medo. Eu fiz isso, olha, Deus pode qualquer hora me fazer perder um emprego porque eu fiz isso. Deus pode qualquer hora levar um ente querido meu, um filho, uma esposa, a minha mãe, o meu pai, porque eu fiz isso. E a pessoa fica com medo de ser punida por Deus porque fez alguma coisa errada e tem uma sensação que vai ser castigada por Deus por isso. Isso é horrível. A pessoa vive extremamente com medo de ser
penalizada por Deus. A culpa gera ansiedade. A culpa e a preocupação, elas trabalham juntos para fazer a pessoa infeliz. A pessoa com culpa é ansiosa, porque ela fica ansiosa para viver e fazer as coisas, fica correndo atrás de uma coisa e outra, para ver se esquece aquilo, e ela tenta consertar a culpa de tantas formas, gerando ansiedade no coração dela. A culpa também gera um sentimento de ser conduzido pela vida. Algumas pessoas trabalham incansavelmente em sua própria força para tentar superar ou compensar o que faz com que sentem culpado. A pessoa fez uma coisa, sabe que fez errado e fica desesperado correndo atrás para ver se compensa aquilo que fez errado. Sabe? Trabalha feito louco para tentar suprir aquilo. É um sentimento de culpa que domina a vida da pessoa. A pessoa culpada, ela tem a mente dividida, ela não tem capacidade de se concentrar. Toda hora ela é perturbada com isso, toda hora ela é incomodada com isso, toda hora vem na mente aquilo que ela fez, que ela falou, sabe que não está certo, sabe que tem coisa errada. Ela não consegue focar, ela tem dificuldade, a energia vai embora. Uma pessoa que tem um sentimento de culpa é uma pessoa esgotada, é terrível. Sabe, uma pessoa que ela fica sem energia, ela fica se autopunindo, muitas vezes. Perdem quantas vezes a oferta da misericórdia, da graça de Deus. Pessoa com sentimento de culpa, ela não tem paz, ela se torna uma pessoa muitas vezes que se pega chorando, sem saber o porquê que está chorando. É uma pessoa que se irrita sem saber por que está irritado, porque o sentimento de culpa mexe totalmente com a emoção da pessoa, e a pessoa se sente totalmente insegura. E eu vou avançando para terminar essa parte aqui, lembrando que o sentimento de culpa também atrapalha a vida de oração. A pessoa não consegue orar, a pessoa luta para estar bem com Deus, mas aquela culpa dela faz uma separação entre ela e Deus. A pessoa com culpa, ela vai caminhar para uma depressão, porque todo o seu desespero, tudo o que ela vive, vai gerando e puxando essa pessoa cada vez mais para baixo, e corre o risco de uma depressão. É uma pessoa que tem vergonha, sente envergonhada, sabe? Seja vergonha pela culpa, seja ela falsa, ruim, não é? Mas ela tem um sentimento de desobediência, ela se sente incapaz de relacionar com outras pessoas. Você sabia que a pessoa que carrega um sentimento de culpa, ela tem dificuldade de ter relacionamento com outras pessoas? Ela tem dificuldade de manter relacionamentos porque faz de tudo para encobrir os seus pecados, as suas falhas. A pessoa com culpa, ela perde a vontade de Deus. A pessoa que carrega um sentimento de culpa, ela vai ter uma tendência de esfriar espiritualmente, porque ela sabe que está errado, ela sabe que tem coisa para corrigir, e ela vai se afastando de Deus, ela perde a comunhão com Deus. E por fim, essa culpa gera problema físico. Uma culpa que é sustentada, que é carregada, no final ela vai trazer um problema físico, ela vai estourar numa doença física. Como eu falei sobre a ansiedade, ela começa no emocional, a um determinado momento ela passa para o físico, porque o corpo não aguenta isso. Nós não fomos criados para isso, nós não fomos projetados para isso. A mensagem que eu quero trazer hoje é que há libertação para a culpa. Talvez essa lista de coisas que eu disse aqui, talvez você olhe e fala, algumas dessas você tem vivido. Talvez você aqui hoje à noite tenha um sentimento de culpa, de algo que você fez e não devia fazer, falou não devia ter falado, e até hoje você não está em paz com isso. Hoje à noite eu quero dizer para você que há possibilidade sim, de você ter alívio para esse sentimento que te perturba. Há possibilidade sim de você viver em paz. Existe saída, existe solução. A libertação da culpa, ela começa quando nós compreendemos que Cristo lá na cruz do Calvário, Ele morreu ali para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus direto. E também quando nós arrependemos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar, purificar toda e qualquer iniquidade. Tudo pode ser perdoado através do sangue de Cristo Jesus. Jesus morreu naquela cruz para tirar o peso da sua culpa. A partir do momento que você entende isso, e você vai enfrentar isso de forma clara,
Hoje à noite eu quero que você entenda isso. Se te perturba, enfrenta esse sentimento. Coloca isso diante de Deus de uma forma honesta. Conversa com Deus. Identifique qual é isso que tem te causado. Por que você se sente culpado? Identifique esse problema e vá confessar a Deus isso. Vá falar com Deus. Arrependa-se se for necessário. Fala com Deus. Não engula a culpa num peso de orgulho. Não fique se remoendo por causa do teu orgulho, para não se humilhar, para não se colocar. Isso vai te fazer sofrer cada vez mais e mais. Agora, Cristo Jesus está pronto para tirar esse peso. O homem precisa se colocar diante de Deus e aceitar o perdão completo de Deus, baseado não no seu merecimento, mas baseado na cruz e não nos nossos sentimentos. Há condição de você sentir alívio do peso da sua culpa. Há condição sim, há possibilidade sim. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Caiu, errou, falou o que não devia falar, fez o que não devia fazer, tomou uma atitude que não devia tomar. Entenda uma coisa: arrependa-se, fale com Deus, deixe com Ele vai trazer alívio para esse sentimento. Deus pode tornar todos os nossos erros, todas as nossas falhas, Ele pode transformar em bênção. Ele pode transformar bênção na sua vida. Não fique carregando isso. A Bíblia nos fala de Davi quando pecou com Batseba. Eu gosto muito de olhar aquele exemplo, e a gente não vai detalhar, o nosso tempo hoje não permite. Mas até coloquei no boletim, depois você leia o Salmo 51. Lá no Salmo 51, Davi reconhece o seu erro. Davi reconhece que errou, Davi reconhece que falhou, e ele chega diante de Deus confessando o seu pecado. O problema do homem não é o pecado em si, o problema do homem é viver mergulhado nesse pecado. O problema do homem é um pecado não confessado. Nós falhamos, nós erramos. Não tem ninguém perfeito não. Agora é reconhecer o pecado, é confessar o pecado. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a gente está falando aqui de Davi cometendo um pecado de adultério. A gente está falando aqui de Davi que fez tanta coisa errada. E Deus olhou para Davi e falou: Davi é um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque Davi, toda hora que errava, toda vez que ele errava, ele se colocava diante de Deus com arrependimento sincero. Davi se colocava diante de Deus com arrependimento. E sabe, o Senhor está pronto para perdoar e está pronto para trazer alívio para um coração angustiado e carrega o peso de uma vida. Nós precisamos entender esse fato. Nós precisamos nos prostrar. Davi se arrepende, entende que o Senhor é grande em perdoar, entende que Deus está pronto para trazer perdão. Sabe, aceite o fato. Eu quero terminar hoje, mas eu preciso que você entenda. Aceite o fato que você errou. Não fique engolindo isso. Está te perturbando, isso está incomodando, tem gerado culpa. Entenda que você errou, não é feio. O feio é você segurar isso sem ter coragem de confessar. É isso que gera culpa. É isso que vai fazer você ficar doente. É isso que vai trazer problemas. Sabe, reconheça: errei. Arrependa. Tenha arrependimento. Contrição verdadeira não é remorso. Tem diferença entre arrependimento e remorso. O remorso é a pessoa que peca aqui, amanhã fala: ai Deus, me perdoa, eu pequei. Amanhã pega do mesmo jeito: ai Deus, perdoa. Aí amanhã pega de novo: eu me perdoei. Isso não é perdão, isso é remorso. O arrependimento é aquele que confessa e deixa. Sabe, faça isso. Confessa a Deus. Reconheça que você sozinho não pode resolver. Talvez esse peso que você carrega aí, talvez essa culpa que tem te perturbado tanto, é uma coisa que você não consegue resolver sozinho. Talvez uma coisa que você não vai conseguir. Fala com Deus. Ele está pronto para ouvir você e trazer alívio. Confessa a Ele. Davi fez isso, o Salmo 51, tem as referências aí. Sabe? Procura em Deus para que Ele possa restaurar a harmonia que foi quebrada pelo pecado. Talvez você vive conflito com você mesmo,
talvez vive conflito com o próximo, conflito com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus irmãos, eu não sei, talvez carregando um sentimento de culpa. O Senhor quer trazer alívio para isso, Ele quer consertar isso, Ele quer perdoar, restaurar. Ore, peça perdão a Deus. Quando você não consegue entender, aceitar o perdão de Deus, sabe? Quando você não entende que existe um Deus que está pronto para te perdoar, você continua sofrendo e carregando isso sozinho. Toma uma decisão. Você não está conseguindo fazer isso sozinho? Procure ajuda. Procure um conselheiro cristão, um homem, uma mulher de Deus, você tenha confiança, fale. Mas não fique carregando esse peso de culpa sozinho, não. Deus está pronto para perdoar. Deus quer trazer vida, vida em abundância. Ele quer fazer com que você viva plenamente. Talvez isso que você passou, e aí eu deixo mais uma vez a referência do Salmo para você ler. Talvez isso que você passou tenha um objetivo: te levar mais perto de Deus. Talvez isso que você enfrenta tenha um objetivo: te aproximar de Deus, fazer você repensar o seu relacionamento com Deus. E eu quero terminar lembrando Romanos 8, primeiro versículo, que nos diz assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fala comigo aí o início desse versículo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem condenação para quem está em Cristo Jesus? Não tem condenação. Não tem peso de culpa. Não tem incômodo que te faça perder sono à noite por uma coisa que você fez, que está gerando dor, sofrimento. Não tem. Agora, se isso você sente, está faltando você entregar totalmente isso nas mãos de Deus. Se Cristo não condena, Romanos 8,34 diz: quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o que está à direita de Deus e também intercede por nós. Aquelas pessoas estavam prontas para jogar pedra naquela mulher. Aquelas pessoas estavam prontas para tentar matar aquela mulher apedrejada. Jesus falou no final da conversa: nem eu te condeno, vai em paz, mas não peca mais. Sempre Jesus orientava: não peca. Sabe, hoje à noite o Senhor está aqui com essa palavra para você. Não é para te condenar, não é para te colocar um peso maior, mas é para dizer que Ele te ama tanto, que Ele quer trazer um alívio para o seu coração, quer tirar esse sentimento de culpa e te fazer viver uma vida plena de paz que só Ele pode dar. Nós temos um inimigo, nós temos um diabo, inimigo, que acusa dia a dia. Existe o diabo que ele quer te perturbar, ele quer nos perturbar, te colocar um peso de culpa maior que você carrega. Ele quer fazer que você acredite que você não presta, que você não é amado por Deus, que não há saída. Existe um Deus que diz para nós que de fato nós não prestamos, mas apesar disso Ele nos ama. Que de fato nós falhamos, mas apesar disso Ele continua nos amando. Deus não coloca condição para te amar. Deus não coloca nenhuma condição para te amar hoje à noite. Ele te ama porque Ele te ama. Ele não te ama porque você não falha, porque você é perfeito, não. Ele te ama porque a essência de Deus é amor. Agora, para que isso tudo possa se cumprir na vida de um homem, de uma mulher, ele precisa se colocar diante de Deus. O diabo acusa, Cristo é um advogado diante do Pai. Quando o diabo quiser te lembrar de coisas, lembra, o Senhor está pronto para te defender. É o advogado. Quando o diabo quiser você lembrar de coisas que você fez, e agora eu quero te falar, você que já falou com Cristo, já pediu perdão, e vira e mexe o diabo te lembra de certas coisas que você fez, mas você já pediu perdão a Deus, você já confessou a Ele, e o diabo te lembra. Quando isso chegar no seu ouvido, você fala, declara: o sangue de Cristo Jesus purifica toda iniquidade. Isso já foi perdoado, apagado e lançado para o fundo dos mares. Eu hoje sou livre em Cristo Jesus. Sabe, Cristo intercede por nós. Todas as acusações do homem
de Satanás caem por terra diante de Cristo Jesus e o sangue derramado lá naquela cruz do Calvário. Nós vamos ficar de pé para a gente orar. Eu quero falar para você que, como cristãos, nós não temos que viver com a culpa. Eu quero falar para você que é um cristão aqui hoje à noite, você não tem que viver com culpa. Se é falsa, se é verdadeira, nós precisamos lidar com ela, sim, mas com o fato, com o objetivo de encontrar felicidade, alegria e paz que o Senhor quer nos dar. Eu gostaria muito que você hoje saísse daqui sem nenhum sentimento de culpa, de nada que você fez em sua vida até o dia de hoje. Eu gostaria muito que você deixasse tudo aqui hoje diante de Deus, e deixasse mesmo, e saísse aqui aliviado. Ele está pronto para nos libertar de tudo, qualquer coisa que talvez está te perturbando e atrapalhando o relacionamento com Ele. Fale com Deus aí, apresenta a Ele no silêncio do seu coração aquilo que te perturba, aquilo que está te incomodando, aquilo que às vezes você lembra à noite, aquilo que tem te feito chorar, que tem trazido angústia, agonia no seu coração. Você sabe o que é? Você sabe quais são as coisas que te perturbam? O Espírito Santo de Deus, se você tem Cristo como Salvador, o Espírito Santo que habita em você, ele te mostra perfeitamente aquilo que está errado que você precisa consertar. Eu creio que o Espírito Santo está falando com vidas aqui, mostrando o que precisa ser feito. Não lute contra essa voz do Espírito Santo, não lute contra isso. Fale com Deus aí.